Na aula de hoje, nós iremos falar sobre os corpos redondos. Os corpos redondos que a gente vai trabalhar nessa aula são o cilindro, o cone e a esfera. O primeiro que a gente vai trabalhar é o cilindro. E o cilindro, especificamente o cilindro reto, né? Que as laterais dele, ele forma um ângulo reto com a base. Bom, o que a gente vai observar é que o cilindro ele tem duas bases, né, uma superior e uma inferior, e a superfície lateral, né, que são as laterais que circulam o cilindro, se a gente planificar ela forma um retângulo. A primeira medida importante que a gente vai trabalhar do cilindro vai ser a área de superfície, né, a área que forma a superfície desse cilindro. E a gente precisa considerar duas áreas. Primeiro, a gente vai calcular a área da base, que é a área desse retângulo aqui. E a área da base é a área de uma circunferência, né? E a fórmula da área da circunferência é π vezes r ao quadrado, onde r é a distância que vai do centro da circunferência até um dos pontos que pertence a essa circunferência, que a gente vai chamar de r, né? É o raio. A outra área que a gente precisa calcular é a área desse retângulo aqui, que é a área da superfície lateral. A gente vai colocar ela como AL, né? Quer dizer, a área lateral. E a área de retângulo, a gente precisa multiplicar o comprimento pela largura. Bom, o comprimento dessa desse retângulo, né, é o mesmo comprimento dessa circunferência, da circunferência que forma a base. E o comprimento da circunferência a gente calcula através dessa fórmula, né, 2πr. Então, o comprimento do retângulo é o mesmo comprimento da circunferência, que a medida dele é 2πr. E a largura desse retângulo é h, que é a altura do cilindro. Então, a área lateral vai ter essa fórmula, é 2πrh. Bom, agora a gente já tem mecanismo, né, para calcular a área total, que a área total vai ser 2 vezes a área da base mais a área lateral. Então, é só a gente somar essas duas medidas e a gente tem a área da superfície do cilindro. Bom, vamos a um exemplo prático. Ele diz o seguinte: quantos centímetros quadrados de material são usados aproximadamente para fabricar a lata de óleo indicada abaixo? Então, primeiramente, a gente vai pegar e calcular a área da base, que é a área dessa circunferência aqui. A fórmula é π vezes r ao quadrado. Então, a única medida que eu preciso extrair é a medida do raio. Observe que 8 centímetros não é a medida do raio, é a medida do diâmetro, porque ela vai de uma ponta até outra da circunferência. A medida do raio, ela tem que partir do centro até uma ponta da circunferência. Ou seja, se o diâmetro mede 8 centímetros, o raio vai medir 4 centímetros. Então, a nossa área da base vai ficar π vezes 4 elevado ao quadrado. Aí eu vou resolver essa potência, né? 4 elevado ao quadrado dá 16. O π eu vou repetir. Então, a área da base é 16π. Bom, agora eu vou calcular a área lateral, que é a área do retângulo, né? Que forma a superfície lateral. A altura do cilindro vai ser a altura do meu retângulo. Só que essa base, o comprimento que eu estou procurando aqui, é o comprimento da circunferência que forma a base. E a gente tem que calcular ele. Eu vou calcular aqui no cantinho. O comprimento, a fórmula do comprimento é 2π vezes r. Então, vai ficar 2π vezes o raio, que é 4 centímetros. Aí, eu faço aqui 2 vezes 4, então fica 8π. Então, esse comprimento aqui desse retângulo que a gente estava procurando, ele é igual a 8π. Agora sim, a gente já pode calcular a nossa área lateral. A área lateral é só a gente multiplicar o comprimento pela largura. Então, eu vou fazer 8π vezes 19, que dá 152π. Agora, a gente já pode calcular a área total desse cilindro, né, que vai ser 2 vezes a área da base mais a área lateral. Então, vai ficar 2 vezes a área da base, que a gente encontrou 16π, mais a área lateral, que é 152π. Isso vai ficar 2 vezes 16π, isso dá 32π, mais 152π, que dá 184π. E isso está em centímetros quadrados. Bom, às vezes o exercício vai pedir para substituir o π por 3 ou por 3,14. Se for o caso, o exercício vai dar a medida, né? Mas como aqui não falou para substituir o π por nenhum valor, a gente vai deixar desse jeito mesmo.
Bom, a próxima medida do cilindro que a gente vai aprender a calcular é a medida do volume. Para a gente calcular o volume do cilindro, basta a gente multiplicar a área da base pela altura. Próximo exemplo que a gente vai trabalhar diz o seguinte: qual a capacidade de uma lata de molho de tomate que tem a forma cilíndrica, né? Tá aqui o modelo matemático, com 8 centímetros de diâmetro e 11 centímetros de altura. Use π igual a 3. A primeira coisa que a gente precisa fazer é calcular a área da base, né? Para a gente calcular o volume. A área da base é igual a π vezes r elevado ao quadrado. Eu preciso, então, da medida do raio, mas aqui foi a medida do diâmetro, que é 8 centímetros. E a medida do diâmetro é a distância de uma ponta até a outra do cilindro, da base da circunferência, né? Então, o raio só vai do centro até a circunferência. Então, o raio, ele, no caso, mede 4 centímetros. Então, eu vou substituir aí, no lugar de R, eu vou colocar o 4. Então, a área da base vai ficar assim. O π eu vou substituir por 3 vezes o raio, que é 4, elevado ao quadrado. Então, a área da base é igual a 3 vezes 4 elevado ao quadrado dá 16 e, por fim, 3 vezes 16 dá 48. Como essas medidas estão dadas em centímetros, né? Centímetros quadrados. Agora, a gente vai passar para o volume, né? Que o volume é igual à área da base vezes a altura. Ou seja, o volume é igual à área da base, que dá 48, vezes a altura, né, que foi dada aqui no exercício, é 11 centímetros. Então, 48 vezes 11. Ou seja, o volume vai ser igual a 528. Isso em centímetros cúbicos. Bom, mas como eu estou falando de uma lata de molho, né, o ideal não é deixar essa medida final em centímetros cúbicos, né? Quando a gente está falando de líquidos, né, o ideal é a gente deixar essa medida em ml ou em litros. Então, a gente vai utilizar a seguinte conversão. Eu sei que 1 centímetro cúbico é igual a 1 mililitro ou 1 ml. Então, esse volume, né, que está 528 centímetros cúbicos, é a mesma coisa que 528 ml. O próximo corpo redondo que a gente vai trabalhar é o cone. Aqui no caso a gente tem um plano, aqui é o plano alfa. Nesse plano aqui eu tenho uma circunferência. Se eu pegar cada um dos pontos dessa circunferência e ligar a um ponto que está externo a esse plano alfa, eu vou obter um cone. O tipo de cone que a gente vai trabalhar é os cones retos, que esse ponto que está fora do plano, ligando ele até o meio da circunferência, a gente vai formar um ângulo reto com a base. Esse cone é o tipo de cone que a gente vai trabalhar. A primeira medida que a gente vai aprender a calcular de um cone reto é a área de superfície, que a gente precisa considerar duas coisas. A área da base, que é a área dessa circunferência, a gente nem precisa falar sobre ela, né? A gente aprendeu a calcular, que é igual a πr ao quadrado, é a mesma no cilindro. A mais difícil vai ser calcular a área da superfície lateral, que é a área dessa parte aqui. Aqui a gente tem o cone planificado. A gente precisa, antes de começar a calcular essas medidas, verificar os nomes de algumas medidas importantes, né? Essa medida aqui no cone a gente chama de G, é a geratriz. Essa medida aqui, que está representada pelo H, é a altura do cone, né? E a distância que vai do centro da base até um dos lados é o raio. Bom, aqui no cone planificado, a gente precisa ver que nessa superfície lateral, o arco que vai de P até Q, ele tem a medida 2πr, né? Porque é como se eu pegasse essa base aqui e eu recortasse, né? Eu estou abrindo. Então, essa medida aqui é a mesma medida do comprimento da circunferência da base. Ou seja, é igual a 2πr. Esse é o comprimento de uma circunferência qualquer. A gente vai precisar saber disso para a gente poder calcular a área dessa superfície. Por quê? Antes de qualquer coisa, eu vou considerar a área de uma circunferência maior, porque esse pedaço aqui é um setor circular dessa circunferência. E a área dessa circunferência maior
é igual a π vezes r ao quadrado, só que o raio dessa circunferência é a geratriz, então vai ficar π vezes g elevado ao quadrado. Através dessa área e através do comprimento do meu setor circular, eu consigo montar uma regra de 3 para a gente calcular a área da superfície lateral. Bom, eu coloquei aqui no canto as medidas que a gente vai trabalhar para vocês não se confundirem, né? A gente vai pegar, associar a circunferência maior com a área do setor, que é a nossa área da superfície lateral. De um lado eu vou colocar a área e do outro lado o comprimento. Bom, a área da circunferência maior a gente colocou aqui, é π vezes g ao quadrado, né? πg ao quadrado. E o comprimento dessa circunferência maior é 2 vezes π vezes g. Lembrando que g é o raio dessa circunferência maior. Eu estou considerando essa circunferência todinha aqui verde, né? E o raio dela, ó, é o ponto que vai do vértice até Q, né? Que a gente chama de g. Bom, o setor circular, a área, eu não sei. E o comprimento do setor circular é esse comprimento que está marcado de rosa aqui, né? Que é 2πr. Então, agora sim, a gente vai resolver essa regrinha de 3. Eu começo sempre pelo x, né? Então, vou fazer x vezes 2πg, isso é igual a πg ao quadrado vezes 2πr. Bom, tudo que está aqui multiplicando x, eu vou passar para o outro lado dividindo. Então, vai ficar x é igual a πg ao quadrado vezes 2πr dividido por 2πg. Agora, eu vou poder cancelar algumas coisas para simplificar isso daí. Eu posso cancelar o 2 com 2, o π com π. E aqui tá g ao quadrado, eu vou cortar o quadrado com o g, né? Porque g ao quadrado é a mesma coisa que g vezes g, como se eu estivesse cortando um g só. Então, quer dizer que o valor de x é π vezes g vezes r. E esse daqui vai ser a área da minha superfície. Bom, então eu coloquei aqui no cantinho as duas medidas que a gente precisa decorar, né? Que é aqui a área lateral, que vai ser π vezes g vezes r. E a outra medida, né, que é a área da base, essa a gente já sabia, é π vezes r ao quadrado. Se eu quiser a área da superfície, é só somar essas duas medidas, né? A área lateral mais a área da base. Bom, primeiro exemplo, a gente tem aqui um cone reto que tem 8 centímetros de altura e o raio da base tem 6 centímetros e a gente precisa calcular a medida da geratriz, a área lateral, a área total e a medida do ângulo do setor circular. A primeira medida que a gente vai calcular é a medida da geratriz, né, que é a medida de G, e a gente vai considerar esse triângulo azul aí que eu demarquei, né? Porque esse triângulo é retângulo, a gente vai poder utilizar o teorema de Pitágoras. Observa que G está oposto ao ângulo reto, então ele é hipotenusa. Então, como é que fica? G ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Então, G ao quadrado é igual a 8 ao quadrado, que dá 64, mais 6 ao quadrado, que dá 36. Ou seja, g ao quadrado é igual a 64 mais 36, que dá 100. Ou seja, g é igual a 10, né? Raiz de 100. Então, a medida de g é igual a 10. A outra medida que a gente precisa calcular é a área lateral. Bom, a área lateral, né, que é a área do setor circular, ela tem essa fórmula, né? π vezes g vezes r. Então, a gente já sabe que o valor... Eu vou repetir o valor de π. O valor de g a gente descobriu aqui, é igual a 10. E o valor do raio é essa medida aqui, que é igual a 6. Ou seja, a área lateral é igual a 6 vezes 10, 60. E o π a gente vai repetir, né? A área lateral é igual a 60π. A próxima medida que está pedindo aqui no exercício é a área total. Mas antes de calcular a área total, a gente sabe que a gente precisa da área da base. A área da base de uma circunferência, a fórmula é π vezes r elevado ao quadrado. Então, a área da base vai ficar assim, π vezes r, que é 6, então 6 elevado ao quadrado. Ou seja, a área da base é π vezes 6 elevado ao quadrado, dá 36. Então, vai ficar 36π. Já vou até trocar isso aqui de lugar. Agora sim, a gente já pode calcular a área total, né? A área total, basta eu pegar e somar a área da base com a área lateral. Então, a área total vai ser 36π mais 60π. Ou seja, a área total é igual a 96π.
Bom, a última medida que pediram aqui é a medida do ângulo que forma o setor circular, certo? Eu peguei e planifiquei esse setor circular, que é da área lateral, e é esse ângulo que a gente está procurando, né? O ângulo alfa. Bom, eu preciso primeiro descobrir quanto que é o comprimento desse setor circular, que é o comprimento que eu estou marcando de azul agora. A gente já viu antes que esse comprimento ele é igual a 2πr, sendo que esse r é o raio do cone, ou seja, esse r igual a 6. Então, o comprimento vai ser 2 vezes π vezes 6, que é igual, ó, 2 vezes 6 dá 12, então 12π. Esse vai ser o comprimento do meu setor circular. Por que eu estou calculando o comprimento do setor circular? Porque agora eu vou calcular o comprimento dessa circunferência maior todinha para a gente comparar o ângulo de uma circunferência completa com o ângulo do setor circular, certo? Então agora a gente vai para o comprimento dessa circunferência maior. E o comprimento de uma circunferência, a fórmula é a mesma, né? 2 vezes π vezes r. Só que no caso, o meu raio é esse raio da circunferência maior, que é a geratriz, certo? Então, o valor dele é igual a 10. Então, o comprimento é igual a 2 vezes π vezes 10. A gente sabe que 2 vezes 10 dá 20, ou seja, o comprimento é igual a 20π. Bom, agora a gente vai montar uma regrinha de 3 para a gente conseguir calcular essa medida do ângulo do setor circular. As medidas que eu estou comparando aqui na regra de 3 é o comprimento e o ângulo. Primeiro eu vou pegar tudo do setor circular e depois eu vou pegar dessa circunferência vermelha, que é uma circunferência maior. O meu setor circular, o comprimento dele é 12π. Então, 12π tem um ângulo que eu quero descobrir qual é, eu ainda não sei, eu estou chamando ele de x. Agora eu vou para a circunferência maior. O comprimento dela é 20π e como ela é uma circunferência completa, ela tem um ângulo de 360 graus. Se eu também quisesse colocar essa medida em radianos, eu poderia colocar 2π radianos, né? Mas nesse caso, como ele está pedindo a medida do ângulo, é melhor a gente dar essa medida em graus. Agora é só a gente responder essa regrinha de 3, né? 20π vezes x, isso vai ser 20πx. Isso é igual a 12π vezes 360, que dá 4.320π. Agora eu vou pegar o 20π que está multiplicando x e vou passar para o outro lado dividindo. Então, fica 4.320π dividido por 20π. Eu vou cortar o π com π e 4.320 dividido por 20 dá 216. Então, x é igual a 216 graus e esse daqui é o ângulo do setor circular que a gente estava procurando. Bom, a próxima medida que a gente vai trabalhar do cone é o volume do cone, né? Que ele tem essa seguinte fórmula, a área da base vezes a altura dividido por 3. Essa fórmula é porque a gente sabe que o volume do cone é muito parecido com o volume de uma pirâmide, né? E o cone nada mais é do que uma pirâmide, né? A gente pode fazer essa referência, é uma pirâmide que a base é uma circunferência, certo? Então, o volume, a fórmula é a mesma. Bom, o primeiro exemplo que a gente vai ver diz o seguinte: qual o volume de um cone com raio 7 centímetros e altura 12 centímetros? Então, o volume desse cone ele tem essa seguinte fórmula, a área da base vezes a altura dividido por 3. Então, a primeira coisa que eu vou precisar calcular, vou calcular aqui nesse canto, é a área da base. A área da base é π vezes r elevado ao quadrado. Então, a área da base vai ficar π vezes 7 elevado ao quadrado. 7 elevado dá 49, então a área da base é 49π. Então, agora, voltando para o volume, aqui vai ficar 49π vezes a altura, que é 12, isso dividido por 3. Agora, é só a gente multiplicar 49 vezes 12, depois dividir por 3, que vai dar 196π. Então, tá aí, esse é o volume desse cone, né? A gente vai colocar aqui em centímetros cúbicos, porque todas as medidas foram dadas em centímetros. O último corpo redondo que a gente vai trabalhar é a esfera, né? O principal que a gente precisa saber da esfera, a principal medida é a medida do raio, que ela vai do centro da esfera até uma das extremidades, certo? A gente sempre representa essa medida por um R maiúsculo. E aqui a gente tem as duas medidas principais da esfera.
Um é a área da superfície esférica, que ela tem essa fórmula, 4πr², e o outro é o volume da esfera, que é 4 sobre 3πr elevado ao cubo. Primeiro exemplo aqui, a gente quer calcular a área aproximada da casca dessa laranja. Então, é a área da superfície esférica. E a gente viu que a área da superfície esférica é 4πr². Então, é só a gente substituir esse R pelo raio da esfera. Veja que o que foi dado aqui, 8, é o diâmetro da esfera, porque o raio ele vai do meio até uma extremidade. Então, aqui foi dado o diâmetro 8 centímetros, o raio é igual a 4. Então, vai ficar 4 vezes π vezes 4, que é o raio, elevado ao quadrado. Então, a nossa área vai ficar assim. Primeiro, eu resolvo essa potência, né? 4 elevado ao quadrado dá 16, e 16 vezes 4 dá 64. Então, a área da nossa laranja é de 64π centímetros quadrados. E o último exemplo que a gente vai trabalhar diz o seguinte: qual o volume de uma bola de basquete cujo diâmetro mede 26 centímetros? Eu vou colocar aqui um esboço, né, dessa bola de basquete, dessa esfera, e eu preciso, a medida que eu preciso para calcular o volume é o raio, a medida que vai do centro até uma das extremidades. Aqui foi dado o diâmetro, né? Se o diâmetro é 26 centímetros, isso significa que o raio é 13 centímetros. Então, a gente já vai para o volume. O volume é 4 sobre 3 πr elevado ao cubo. Bom, agora a gente vai substituir os valores que a gente tem dentro dessa fórmula, né? Então, vai ficar V é igual 4 sobre 3. Eu vou substituir o π por 3, né? Porque eles mandaram utilizar esse valor. Então, vezes 3, vezes o raio é 13, então 13 elevado ao cubo. O que eu posso fazer aqui para arrumar é pegar o 3 e cortar com 3. E agora eu vou responder a potência, né? Primeiro, 3 elevado ao cubo, que vai dar 2.197, e eu pego esse valor e multiplico por 4, que eu vou obter 8.788. Como isso foi dado em centímetros, né? Então, centímetros cúbicos. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido alguma coisa. Qualquer dúvida pode me procurar. Tchau, tchau.